Agora a gente vai falar ao vivo com a nossa repórter Juliana Giachini, que está acompanhando a CPI na Câmara de Campinas. Hoje, às 4h30 da tarde, houve a primeira reunião que definiu ali o relator. E a Juliana acompanhou essa reunião e tem mais informações para a gente. Seja muito bem-vinda, Juliana Giachini. Excelente noite para você. Excelente noite para você também, Estela, e para todos que nos acompanham. A gente atualiza esse caso, o relator dessa CPI é o Major Jaime, do PP. Ele vai falar daqui a pouco conosco, mas hoje à tarde, agora acontece aqui a sessão de votação, como todas as segundas e quartas, mas hoje foi a primeira reunião dessa CPI que aconteceu aqui na Câmara dos Vereadores, uma reunião de cerca de 1 hora, e nessa reunião estiveram presentes o presidente dessa CPI, que é o Paulo Gaspar, do Partido Novo, e também os demais parlamentares que fazem parte dessa CPI. Paola Miguel, do PT, Carmo Luiz, do PSC, Paulo Búfalo, do PSOL, Luiz Cirilo, do PSDB, Igor Diego, do Republicanos, e o Major Jaime, do PP, que é o relator dessa CPI. O papel dele tem suma importância em todo esse processo. Nós vamos falar com ele nesse momento. Major, muito boa noite, obrigada pela sua participação aqui no RF News. O que vai acontecer a partir de agora? O alvo dessas investigações, já começaram aí com o GAECO, que é o Grupo de Ações Especiais contra o Crime Organizado, tem o acompanhamento do Ministério Público. O alvo é o ex-presidente da Casa, o vereador Zé Carlos. Ele está afastado por 30 dias enquanto acontecem essas investigações. Enquanto isso, a vereadora interina é a Débora Palermo. O que vai acontecer a partir de agora? Boa noite a todos. Essa foi a primeira sessão que nós tivemos, a primeira reunião. Então, a partir dessa data, começa a contar o prazo de 90 dias. E a gente tem a obrigação, é uma das funções do parlamentar, também trabalhar na investigação. Então, é uma função fiscalizadora de um fato grave que chegou até a nossa casa, trazido aqui há alguns dias, e com o convencimento dos argumentos para todos os vereadores, nós conseguimos a assinatura suficiente para instaurar essa CPI, e ela tem o principal objetivo, sim, de investigar a conduta ou o que levou a denúncia que foi trazida à casa de que o nosso presidente, em algum momento, tenha feito de forma dolosa oferecimento ou recebimento de alguma vantagem num contrato. A gente relembra, esse caso, Major, ele já é investigado desde agosto, vazaram áudios, foram divulgados áudios nos quais aí as supostas tratativas de propina, isso é investigado, e não só o vereador Zé Carlos é investigado, como também o ex-subsecretário aqui de Relações Institucionais, o advogado Rafael Creato. Então, a partir de agora, são 90 dias aí para esse relatório. Exatamente. São fatos graves que foram trazidos para casa e, mais uma vez, como eu já afirmei, os vereadores não podiam se furtar de fazer essa investigação. O objetivo é exatamente que a gente possa trazer clareza e, principalmente, que o interesse público do cidadão de Campinas e também da nossa região, ele possa ser colocado agora para que os vereadores saibam dessa importância, que as pessoas querem saber o que aconteceu na Câmara Municipal de Campinas. Esses 90 dias, eles podem ser prorrogáveis, vereador? Sim, eles são 90 dias mais 90, prorrogáveis, então a gente pode ter o total de 180 dias. Não é o que a gente gostaria, mas é o tempo máximo que pode chegar. Major Jaime, quais são os efeitos, as causas dessa CPI? Isso pode, eventualmente, trazer uma cassação aí do vereador, o parlamentar Zé Carlos, ex-presidente da Casa? Sim, essa é uma das medidas que pode ser colocada. Eu vou ter a função de redigir o relatório final. E ao final de todo esse trabalho, ele vai para apreciação dos vereadores. Os vereadores podem aprovar ou desaprovar o meu relatório. E no relatório, de acordo com os subsídios, com as informações, com as provas, o máximo que pode acontecer, ou não o máximo, mas uma das consequências, é exatamente a abertura de uma CPI. Então eu posso, no relatório, fazer a indicação de que existem indícios e que a casa deve pensar num processo de exclusão. Por enquanto, só enfatizando, o Zé Carlos ele continua afastado do seu cargo. Ele pediu um afastamento de 30 dias. Exatamente. Foi uma iniciativa do presidente que estava no cargo de se afastar para poder dar um pouco mais de tranquilidade e liberdade para a atuação dos parlamentares na casa. É o
Então, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua participação. É isso então, Estela. Agora seguem, são 90 dias, como o Major Jaime nos explicou. Esse prazo pode ser prorrogável ou não e pode, assim, dependendo de toda essa investigação, as apurações e oitivas que vão acontecer agora a partir desse momento, pode haver ou não a cassação desse vereador, do parlamentar, o Zé Carlos. Então, Juliana, as reuniões vão acontecer todas as quartas-feiras da CPI, às 2 horas da tarde. Só me confirma isso, se foi realmente definido isso. É isso mesmo? Exato, Estela. Confirmando, nós conversamos com o relator dessa CPI, também com a assessoria de imprensa aqui da Câmara dos Vereadores. Essas reuniões vão acontecer todas as quartas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. Tá certo, então. Então a gente acompanha o desenrolar então dessa CPI sempre aqui no RF News. Muito obrigada pela excelente informação. Obrigada também ao Major por nos conceder a entrevista. Excelente noite para você, Juliana.